Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago, eu sou um consultor de empresas em gestão, trabalho com gestão comercial e de perdas, sou da Academia do Gestor e desenvolvi um projeto para auxiliar as indústrias de chocolate de Gramado a passar por esse momento. Você sabe o que é sepse? Sepse é quando o nosso corpo ele começa a criar inflamações na tentativa de matar uma bactéria ou vírus que está infectando aquele corpo. O grande problema é que, mais da metade das vezes, o paciente acaba morrendo devido a essa sepse. É uma boa referência ao que a gente está passando no momento no nosso mercado. O que ocorre? A gente criou uma sepse, que é o isolamento social, e eu defendo que isso é o correto. Infelizmente, a OMS tem mostrado que isso é que tem que ser feito e nós temos que seguir essas recomendações. Mas isso está afetando a economia de forma pesada e talvez o nosso corpo acabe morrendo devido a esses problemas. Então, a gente vai ter que criar uma estratégia para enfrentar isso, principalmente as indústrias de chocolate que dependiam muito desse momento. E como nosso governador acabou de estender até 15 de abril o isolamento social, fechar o comércio, nós não teremos turismo, não teremos comércio e continuaremos com essas mercadorias estocadas. Pelo que eu li na Folha de São Paulo, 1,2 mil toneladas. 85% da produção, não sei se isso confere, mas pelos números que eu tenho, sim. Também vi que a prefeitura tinha, através do seu site divulgado, 350 mil visitas de turistas durante essa época. Então, quem sabe se a gente desenvolver uma estratégia para a gente chegar até esses 350 mil compradores. Já que eles não vão vir até a gente, vamos ir até eles. Através de 5 canais de venda, 3 canais próprios e 2 canais de terceiros. Esse é o projeto que eu desenvolvi na tentativa de ajudar vocês a passar por esse momento. E fique bem claro, esse é o momento que a gente não pode pensar mais naqueles números que seriam obtidos no começo, no planejamento inicial do histórico mesmo de Gramado, né? Ele é um projeto que no primeiro momento visa diminuir os prejuízos do momento e, se tudo der certo, conseguir pelo menos pagar a conta das empresas até o final do ano. Para isso a gente vai ter que suar, vai ter que correr, vai ter que ser criativo e ousado. São 5 canais diferentes que vocês não costumam usar, porque agora o cliente não vem mais, então nós teremos que ir até eles. E como levar todas essas mercadorias até eles, como fazer com que eles saibam da gente e achem atraente o suficiente para investir nos nossos produtos nesse momento de crise, isso é que esse projeto vem apresentar. A Prefeitura de Gramado, em seu site, tinha divulgado o número de 350 mil visitas que eram esperadas nessa época. Essas visitas não virão mais, mas a gente pode tentar ir até eles. Então a nossa primeira meta será 175 mil vendas e a nossa segunda meta será 350 mil vendas no total. Claro que o ticket médio não vai ser o mesmo de quando os turistas vêm até a cidade. Eu coloquei no nosso projeto um ticket médio de R$51, porque o CDL acreditava, antes da crise, que o ticket médio dessa Páscoa seria em torno de 51 a 100 reais. Eu achei uma margem até muito grande para uma projeção, mas eu entendo que o mercado nosso, antes mesmo disso, não era tão fácil de se adivinhar. Mas enfim, o que eu fiz? Eu joguei no mais embaixo. Vamos então pegar o ticket médio projetado pelo CDL de R$51, vamos pegar as 350 mil vendas e tentar chegar nesses dois números. Tá? Isso geraria 18 milhões de faturamento. Se a gente conseguir bater a primeira meta, que é de 175 mil vendas, são 9 milhões de faturamento. Então, focados primeiro em atingir essa primeira meta, depois nós vamos para a segunda meta de 350 mil vendas. Como faremos isso? Tá? É importante que sejam utilizados 5 canais. Se a gente eliminar um desses canais por alguma decisão estratégica, de prazo, logística, isso nós vamos ter que analisar com calma, vai diminuir proporcionalmente esse faturamento máximo. Tá? Os 5 canais que eu desenvolvi são 3 nossos, tá? Que são através do e-commerce, que vai ser um site e um app, através do atendimento de chat desse e-commerce e através da televendas e também do WhatsApp. Tá? Esses canais são os nossos canais próprios, que nós vamos estruturar para fazer a comercialização. Fora isso, nós podemos utilizar mais 2 canais que não são nossos, mas que pelo menos já têm acesso ao mercado, já tem público e já facilita a nossa comunicação e entrega para esse cliente, que são o iFood e os pontos de venda físicos de supermercados ou de farmácias. Devido ao curto prazo, essa será uma campanha de total de 14 dias.
7 dias antes da Páscoa e 7 dias posteriores à Páscoa, com estratégias diferentes, principalmente na questão do preço. Aproveito para reforçar que esse é um projeto que não vai trazer milagres financeiros. A gente realmente vai ter que apertar as margens para a gente conseguir tornar essa oferta tão apelativa que essa venda aconteça super rápido nesse período. E fora isso, nós teremos um custo absurdo de logística, de pessoal para realizar esse processo. Então não é um milagre financeiro. Se você está esperando pelo milagre financeiro, não é isso que vai acontecer. É muito trabalho para diminuir as perdas e, quem sabe, pagar a conta das empresas até o final do ano. Reforço isso porque é bem importante em relação às expectativas. Mas temos aí uma boa solução perto do que está acontecendo hoje na realidade, Então vamos lá, a gente vai ter 14 dias para fazer essa comercialização num primeiro momento. Se for possível a gente estender depois, já daí desligando da questão da Páscoa, a gente pode dar seguimento. Mas a gente vai ter que ir até os clientes. Eles não vão vir mais a Gramado, não adianta. A gente viu aí o pronunciamento do nosso governador hoje mesmo e está fechado o comércio. Está fechado, não adianta a gente querer espernear, vamos ter que se adaptar à realidade, vamos ter que ir até esses clientes. Então como é que a gente vai chegar até eles? Fazendo uma boa campanha de mídia, tá toda estruturada dentro do projeto e vou apresentar tópicos aqui nesse vídeo para vocês. E depois vamos sim fazer o processo de comercialização através dos canais de venda que eu estava falando para vocês, que seriam 5. Portanto, quais são os canais de venda? Vamos repassar. O e-commerce, que vai ser utilizado o site e o app. Dentro do e-commerce existem 3 formas de venda, que eu separei como canais de vendas diferentes, porque eles existem custos diferentes e processos de atendimento diferentes. Um deles é o autosserviço, que é o melhor para nós, que é aquele cliente que entra na loja virtual e já faz a compra, ou então que entra no aplicativo e já faz a compra. O outro é que chega a ligar para a empresa ou entrar em contato pelo WhatsApp, que é o canal telefone. Vai gerar em torno de 18% das vendas serão geradas por esse canal. E o chat, que vai gerar em torno de 21% a 25% das vendas. Esses são os números médios aí que acontecem no mercado de lojas virtuais, de e-commerce. Não sei se essa vai ser a realidade do nosso projeto, porque é um projeto realmente diferente. Vai ser um case aí para todos estudarem, entenderem como é que funcionaria um projeto desses, numa situação dessas. Mas enfim, vamos utilizar por enquanto os dados que nós temos. Então mais ou menos é essa projeção de porcentagem de vendas. E a grande maioria, então, seriam das compras realmente do autosserviço, que são até as melhores para nós, geram menos custos. Fora isso, nós vamos ter os dois canais de venda que são de terceiros. Um deles é o iFood. Por que eu pensei no iFood? Já que o nosso problema é logística, pelo menos dentro da cidade o iFood pode resolver isso para nós. Fora isso, não é só questão de entrega, é questão também de aparecer para os clientes. E como eu disse, se os clientes não vão vir até a gente, nós vamos ter que ir até eles. Mas para a gente divulgar o suficiente para eles saberem que nós estamos lá, que estamos vendendo, que o nosso produto é realmente bom, custa tempo e dinheiro. Como a gente não tem tempo e vai ter que fazer um esforço para ter algum dinheiro para fazer essa divulgação, devido à crise que nós estamos vivendo, podemos utilizar o iFood, que já tem esses canais de venda, já tem uma divulgação, já tem acesso ao público para fazer uma grande campanha. Lembrando, reforçando, são preços que vão estar espremidos. É uma estratégia de contenção, de diminuir as perdas, de pagar a conta no momento e, se graças a Deus pudermos, pagarmos a conta até o final do ano. O iFood ele tem um sério problema, que é a comissão deles, 30%. Mas para alguns clientes da minha consultoria eu já consegui baixar para 20% nesse período da crise. Portanto, eu tenho certeza que conseguirei os mesmos 20% para esse projeto. A grande questão é se pelo tamanho do projeto a gente não consegue diminuir essas margens. E talvez seja possível. Então faremos uma reunião com eles na tentativa de diminuir essa porcentagem cobrada. Outra questão importante que nós vamos tentar negociar com eles é a embalagem de entrega. Que essa embalagem seja cedida por eles. Porque, como vocês veem no projeto, a gente tem um orçamento de em torno de 175 a 300 mil só de embalagens. O principal problema são daqueles produtos que a gente vai ter que despachar do nosso estoque. Porque são embalagens que precisam passar por um transporte, enfim. Então existem algumas questões que a gente precisa analisar. Outra questão é daquela embalagem que vai sair no iFood. Porque para ir até o centro de distribuição da cidade é fácil não é, Mas a gente chegando até lá, a embalagem pode ser de grandes volumes. Aí para entrega para os clientes é que tem que ser uma embalagem menor. E aí tem um custo grande também. Então a gente vai tentar negociar que o iFood dê essas embalagens. Algumas vezes foi conseguido isso. Algumas situações foi conseguido.
Devido ao tamanho desse projeto, eu acredito que a gente também vai conseguir. O outro canal de venda são a presença em pontos físicos de terceiros. Tá? Nesse primeiro momento eu pensei em supermercados para fazer a venda, mas também temos como carta na manga de repente uma rede de farmácias ou não mais. Eu sei que parece estranho, vender ovo de chocolate na farmácia, mas é onde os clientes estão indo. Os clientes vão no mercado e vão na farmácia. É onde tem a presença de pessoas. É onde a gente pode fazer um contato, óbvio, de uma forma que siga a regulamentação da OMS, mas a gente pode fazer esse contato e entrega de forma direta dessa forma. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Locando ou pagando parte de comissão para essas empresas que a gente realizar a parceria. O ideal é que fosse comissão. Por quê? Porque a gente não tem noção do quanto essa crise ainda impactou financeiramente na realidade das pessoas. Então, quanto menos risco tivermos nesse momento, vai ser melhor. Compensação, como você sabe, não vai ser baixa uma comissão, principalmente para o mercado, porque o mercado ele já ganha uma porcentagem sobre outros produtos. Então, eu projetei aqui em torno de 20% também para manter o padrão, mas não sabemos a realidade ainda. Pode ser mais, pode ser menos. Isso vai ter que impactar no preço final, infelizmente. Não teremos como absorver mais do que isso. Por causa que nossos preços já estarão espremidos, nós vamos ter um custo alto de logística, vamos ter um custo alto de produção, tá, de RH, porque a gente precisa transportar, empacotar e fazer a área comercial quando a gente faz a venda direta. Então, a gente vai ter que certos custos realmente passar para o consumidor final. Nesses dois canais indiretos, eu coloquei no projeto escrito algumas cidades que eu acredito que sejam as cidades chaves para a gente estar presente. Tá? No canal de venda direto, a gente consegue atender todo o país via entrega. No canal do iFood, a gente vai ter que selecionar algumas cidades entre aqui e São Paulo. Na verdade, quem vai dar essa resposta final não sou eu. Vai ser os responsáveis pela logística das empresas de vocês. Teremos que fazer um cálculo, teremos que saber as condições de entrega, de transporte, para saber que cidades a gente conseguiria atender nesse tempo. Então, eu sugeri algumas cidades, obviamente pelo tamanho da população e por capacidade comercial, que a gente pode estar presente para desenvolver o trabalho tanto do iFood, daqui até São Paulo, ou daqui em Santa Catarina, de presença em supermercados ou farmácias. Tá? Dentro daquelas nossas metas de 75 mil e a segunda e principal meta 350 mil vendas, tá? Ficou a divisão mais ou menos assim. É projetado que a gente consiga vender de forma direta em torno de 151 mil vendas. Tá? E 150 mil através do canal do iFood, 49 mil dentro do canal de presença em pontos de terceiros. Tá? Então esses dois canais, o próprio e o iFood, são os principais dessa campanha. Isso dá pela questão da crise do mercado, que as pessoas não saem tanto de casa, a gente tem que encontrar maneiras de ir até eles. O que acontece? Essa projeção de 350 mil, tá? Com um ticket médio que a gente projetou, o mínimo que você deve tinha projetado, a gente vai estar aí flutuando entre 9 a 18 milhões. Eu sei que eu estou dizendo para vocês dois números muito distantes, mas é o que eu tive do tempo do projeto, que eu tive que calcular e chegar. Eu não consigo dar uma margem menor disso antes de enxergar outras realidades dentro das empresas e principalmente dentro do mercado, né, que é um mercado completamente diferente. Mas dentro dessa margem, o principal que vai afetar é quais canais a gente realmente vai utilizar. Se a gente diminuir um desses canais, diminui proporcionalmente as vendas. Em alguns casos, talvez a gente tenha que definir essa opção. Isso tudo vai sendo um pouco repetitivo, dependendo da nossa capacidade de entrega e de quanto custa investir para estar nesse canal. Pois bem, então vamos para a estrutura desse projeto. Não é uma estrutura pequena não, tá? Eu fiz os cálculos aqui. Nós vamos ter um impacto médio na produção por cada venda, tá? De 5,51 minutos, tá? Isso nos gera a necessidade de 180 colaboradores na equipe comercial, tá? Que são entre quem atende essas pessoas para aqueles canais onde há o contato direto e entre aqueles que pegam o pedido e levam até o despacho da mercadoria. Para a gente poder fazer esse número de vendas em 14 dias, tá? É em torno de 180 funcionários. Agora eu vou começar a falar em número de pessoas que precisamos. E aí é importante ressaltar o seguinte: se as indústrias que participaram do projeto têm funcionários que estão parados, que não estão podendo produzir, a gente vai utilizar essa mão de obra. E a empresa vai receber a verba que estaria disponível para pagar essas pessoas dentro do projeto
para lhe auxiliar a pagar a conta do final do mês. Então é mais um ganho que a indústria tem. Temos aí que pensar de formas mágicas como possibilitar, ajudar ao máximo as indústrias a diminuir seu prejuízo. Então cada continha aqui vai valer a pena. Os recursos materiais para fazer o processo de venda custarão em torno de 60 a 90 mil reais de investimento para ter esses materiais disponíveis para a gente fazer esse processo de venda, tá? Isso pode diminuir muito, tá? Como é que se diminui? Se diminui aumentando o número de turnos, e aí no projeto escrito eu desenvolvo ali como é que seria trabalhando um turno, 2 ou 3, a questão de custos. E também utilizando recursos que estão parados. Às vezes os recursos estão parados dentro da própria indústria que não está podendo produzir, às vezes estão parados dentro da prefeitura, dentro do estado, e nós vamos bater na porta de todo mundo para pedir ajuda com esses recursos. A ideia é diminuir o máximo o investimento inicial, mas se for preciso, é mais ou menos essa ideia que a gente vai ter de investimento em recursos materiais no atendimento comercial. Tá? Aí inclui tablets, impressoras, que precisamos de 31 impressoras para dar conta de impressão das ordens de serviço, computadores, insumos. Claro, lembrando que algumas coisas a gente pode encontrar soluções. Uma delas também é a questão da tecnologia. Se a gente conseguir que essas ordens de serviço sejam totalmente digitais, a gente elimina a questão da compra das impressoras. O problema é o desenvolvimento da tecnologia para isso num curto prazo que nós temos. Nós vamos ter em torno de 3, 4 dias para organizar tudo, para já iniciar o processo de venda. Então é correria. A gente também pode fazer um processo de contratar uma empresa de teleatendimento. Muitas empresas de teleatendimento estão paradas. Dependendo se for possível, a gente pode contratar elas e utilizar os funcionários delas, dependendo se o custo realmente vale a pena, ou colocar nossos funcionários dentro da estrutura dessas empresas. Aí a gente não necessita investir em estrutura. Então é uma das possibilidades, tá? A outra questão importante é analisar realmente se a gente vai ter o atendimento via telefone. Se a gente cortar esse canal de venda, a gente consegue gerar em torno aí de 64 mil de economia, tá? Aqui eu estou falando em material e equipe humana, tá? Por isso que o valor é alto. E a outra questão é, como eu falei, fazer a venda por terceiros, tá? Porque esses valores que eu dei para vocês é para fazer uma venda de 175 mil dentro do nosso canal. Se a gente eliminar os outros canais, como iFood, supermercado, para a gente atingir 350 mil tem que dobrar a nossa estrutura. Eu não acredito que seja viável, tá? Então, mas é uma possibilidade que a gente tem. De repente deixar tudo por canais de terceiros também, ou deixar menor ou maior parte de terceiros, tudo isso vai impactar nesses números. Ali no projeto escrito vocês têm isso tudo calculado, enfim, impacto de produção, tempo de entrega, enfim, tem tudo calculado ali para poder manejar esses números na decisão. No planejamento de produção, no primeiro momento a gente tem que entender dois setores que vão ser vitais para esse projeto, tá? Que são os estoquistas, que nós vamos precisar receber as mercadorias das empresas, estocar, e aí fazer a distribuição depois da venda, e eu vou explicar logo já porque esse processo é importante. E depois os empacotadores. Então, no primeiro momento, a indústria vai largar num centro de distribuição que a gente vai necessitar conseguir, seja junto à prefeitura ou uma das indústrias tem esse espaço para ceder. A gente vai precisar, isso está desenvolvido lá na parte logística, espaço para 2.500 caixas, tá? Que mais ou menos é o que vai poder é o que vai ter que estar rodando por dia. Então esses estoquistas precisam receber essa mercadoria e estocar de uma forma que seja fácil os empacotadores encontrar. Porque sair da ordem de pedido, o empacotador ele vai lá e busca os produtos e coloca no mesmo pacote. E o nosso aplicativo, o nosso e-commerce, lá no iFood também, a gente vai estar vendendo mercadorias de diferentes indústrias. Então num pacote pode estar produtos de 2, 3, 4 empresas diferentes. Então o empacotador ele vai ter um trabalho que depende muito do trabalho do estoquista, é um processo que gera uma cadeia. Chegou o material da indústria, conforme o padrão que a gente vai definir, é estocado, o empacotador vai lá e capta esses produtos conforme ele tem um planejamento, um mapa de estoque, coloca dentro do pacote e já manda para despacho, que aí vem o último final, que é o despacho da mercadoria, que vai ser utilizado também aí pela parte final dos estoquistas junto com a equipe de transporte, tá? Para tudo isso serão necessários 402 colaboradores. Para entregar todas essas vendas em 14 dias, a gente vai precisar de 402 pessoas focadas só nessa parte. É a parte mais pesada financeiramente do projeto. 180 pessoas para vender, 402 para fazer a entrega, né? O processo de estocagem e de despacho.
Dessas 402 pessoas estão projetadas para todos os canais de venda, tá? As pessoas que vão estar dentro do centro de distribuição da venda direta, as pessoas que vão estar dentro dos centros locais da venda do Pro iFood e as pessoas que vão estar dentro dos pontos de venda de terceiros, tá? Dentro do projeto escrito ali eu explico mais ou menos como é que tem que funcionar cada equipe, como é composta, quais são as necessidades, tá? Eu não vou entrar isso aqui no vídeo porque cada cidade, conforme o seu porte, já tem uma necessidade para estruturar a equipe de iFood da cidade e a equipe de ponto de venda de terceiros. Mas ali dentro do projeto escrito isso tem direitinho explicado, tá? Enfim, então são 402 pessoas, isso vai gerar em torno um total de custo de RH de 450 mil nessa parte. E de materiais, a gente vai precisar fazer um investimento também. Esse investimento vai gerar em torno de 235 mil reais. Tá? Aqui é importante entender que eu tenho o custo de embalagens, tá? Essas que vão direto para o consumidor final pelo iFood, e tenho o custo também de caixas que vão ser precisadas para isso ser estocado e ser transportado. Esses são os principais dois custos que tem nesse valor. Tá? Eles podem chegar entre até 400 mil reais o custo, isso vai depender muito de como a gente vai estruturar isso com a logística, tá? Mas tudo bem, também haverá soluções para a gente diminuir esse custo. Como eu falei, a gente pode pedir uma ajuda para o iFood para pelo menos nos dar as embalagens, normalmente isso acontece, né? Com grandes projetos, tem que ver se eles estão com essa mercadoria, com esse material parado já pronto. A outra forma é a gente buscar uma parceria com fornecedores de gráfico ou papelaria, né? Indústrias papeleiras. E por fim, também existe a possibilidade da prefeitura nos ajudar nesse sentido, tá? Depois, ali no fundo, mais para o final do projeto, a gente vai falar um pouco sobre as possibilidades de ajuda que a gente pode ter de mercados privados e também do governo, que o governo vai ser fundamental para esse projeto acontecer. Sem a presença da prefeitura e do governo do estado, esse projeto praticamente fica inviável, tá? Então, planejamento de estrutura administrativa. Vamos lá, aqui a gente tem daí, são outros setores, tá? Eu até coloquei aqui junto, para não misturar com essa parte principal do pacote e tal. Separei ali limpeza, assistência geral, segurança, enfim. E claro, aí vamos para o administrativo mesmo, que é financeiro, RH e marketing, tá? O financeiro, ele vai ser formado por pessoas que o conselho diretor decidir. Eu já vou explicar para vocês como é que funcionará esse conselho diretor, que vai ser formado por dois escopos que aí o pessoal vai decidir. Pode ser para aqueles que investem, pode ser pelas indústrias, nós vamos chegar lá. Mas enfim, esse conselho diretor que exerce o papel de gestor do projeto, que é como se fosse o CEO, o presidente, o conselho de diretores mesmo do projeto, é quem toma a decisão final, né, a maior parte da cadeia desse projeto, da hierarquia, desculpa. Ele vai escolher os profissionais do financeiro, porque eles vão ser vitais, tem que ser profissionais que vocês já trabalham, que são de confiança, tem que ser da equipe de vocês. Nós vamos ter o RH, nós vamos dar pelo menos 4 pessoas para poder coordenar essa demanda toda, né? Nós estamos falando aí em praticamente 600 funcionários, tá? 600 colaboradores durante 14 dias, é muito trabalho. E tem uma equipe do marketing. A equipe do marketing, eu acredito que nós será necessário em torno de 8 pessoas, tá? Nós vamos precisar aí de pelo menos 2 fotógrafos, porque vai ter que fotografar muito produto. Nós vamos precisar de 2 profissionais da área de marketing digital, tá? Especialistas em ads, especialistas em insight, tem que saber realmente fazer isso, porque isso vai ser muito importante. Eu acredito que é o canal, a mídia, desculpa, que vai nos dar mais retorno. E outros profissionais, tá? Designers, realmente gestor de marketing, enfim. A gente vai formular esse grupo com os grupos que já trabalham nas indústrias, tá? Vamos utilizar esses profissionais para não gerar novos custos. Mas, dentro do projeto, existe o custo desses profissionais estarem lá. Se ele vem de outra empresa, se ele vem de uma das indústrias, essa empresa recebe esse valor compatível do projeto. É uma forma de ajudar as empresas a pagar sua conta salarial no final do mês, né? Seu custo de RH, que a princípio se deve estar apavorado aí. Eu entendo como é que deve estar feita a situação dentro das empresas. Enfim, será necessário em torno de 60 a 70 funcionários na parte administrativa desse processo, tá? Desse projeto todo. Vamos lá buscar essas pessoas dentro das indústrias de vocês para diminuir custos, né? Esse projeto ele vai exigir sim um alto investimento em mídia. Não tem como a gente chegar até essas pessoas e realizar 350 mil vendas em 14 dias
sem investimento pesado em mídia. Por isso que o projeto apresenta algumas soluções de mídia e alerta que aqui será muito importante o braço do governo, da prefeitura principalmente, nos ajudar nesse investimento. E também faremos uma reunião com a RBS, uma tentativa de uma parceria, nem que seja pelo menos uma diminuição drástica dos custos, porque se a gente for trabalhar pelo preço de tabela, fica inviável trabalhar com a RBS, não é a realidade desse projeto, a nossa margem está extremamente apertada, e portanto a gente vai utilizar a RBS se houver essa parceria. Se não, a gente vai trabalhar apenas as outras mídias, a principal delas, obviamente, é as redes sociais e os ads, tá? É onde eu acredito que a gente vai conseguir obter um maior retorno sobre isso, tá? Eu fiz aqui um breve levantamento do nosso público. É óbvio que as equipes de marketing, vocês estudam há anos, vão ter informações melhores, vão saber orientar melhor esse projeto, como chegar lá. Mas, a princípio, houve em torno de 40 a 45 milhões de procura recentemente pelos termos chocolate, ovo de Páscoa ou gramado, tá? Então, bom número de pesquisas que a gente teve. Uma coisa interessante, 71% desse público que pesquisou eram mulheres, tá? Então a gente tem um público feminino aí realmente botando em prática aí o processo de compra e pesquisa, tá? Outras questões importantes, 62% desse público tem faculdade ou mais, tá? E daí mais 4% tem mais, né? No caso, então são 66% tem uma autoformação. A gente tem outra questão importante, apenas 30% está solteiro, ou seja, 70% desse público está em algum relacionamento, seja ele namoro, noivado, casamento. Essas questões podem ser importantes na hora de a gente decidir aonde fazer essas propagandas, onde investir na mídia. Fiz uma lista, tá, das 14 redes sociais que essas pessoas mais seguem. Então a gente pode buscar por... Desculpa que caiu a bateria do telefone, o burro que esqueceu de deixar carregando. Vamos retomar então. Então, como eu estava dizendo, eu listei também as redes sociais que esse público mais acessa, tá? Para a gente ver possibilidades de investimento em mídia nessas redes sociais, uma parceria. Também fiz a mesma pesquisa só dentro do Rio Grande do Sul, aí são 3 milhões de pesquisas que foram feitas, tá? Apresenta tudo isso ali durante o projeto, não vou perder tempo entrando nessas questões. Vamos focar agora então na questão do share de mídia, tá? Eu desenvolvi um share de mídia baseado mais ou menos naquilo que a gente projeta de retorno, mais ou menos seria distribuído em 25 para a RBS, caso a gente faça a parceria com a RBS, tá? A gente não tem como pagar valor de papel, infelizmente. Então, se havendo uma parceria, a gente consegue distribuir 25% do valor da mídia para a RBS, 35% para as redes sociais, que é onde a gente acredita que tenha mais êxito, 15% para ads, 15% mídias locais, tá? Essa mídia local é muito forte, principalmente para a questão do supermercado do supermercado e do iFood, e para o iFood 10%. O iFood 10% não é compra de mídia, tá? São incentivos que a gente pode dar no começo para se tornar mais conhecido, são algumas estratégias que são usadas dentro do iFood para vender mais. E aí a gente vai aplicar essas estratégias no primeiro momento para se tornar visível dentro dele, fazer com que as pessoas saibam que a gente está lá, o que a gente está vendendo e poder fazer essa venda, tá? Então, enfim, a média da mídia, a média de retorno de mídia, tá? Ele foi calculado, deu em torno de 3,20 e poucos, tá? Eu considerei 3,2% de retorno de mídia, tá? Como a gente precisa, no primeiro momento, atingir 175 mil vendas, e esse vai ser o número de vendas mais ou menos que a gente quer atingir entre 150 e 175 para o nosso canal direto, a gente precisaria de uma audiência de 5.680.750 pessoas, views, enfim, não sei como é que se chama no seu dia a dia, mas essa é a audiência necessária, tá? Fiz ali um pool dessas mídias que a gente distribuiu no share, calculei o custo de audiência de cada uma e fiz a média é em torno de 9 centavos a média de custo de mídia desse nosso projeto, tá? Pelo nosso share, pelo nosso pool, tá? Isso não adianta pegar as mesmas mídias com outros pools e tentar utilizar isso como resposta, que não vai ser. É um cálculo específico para esse projeto. Dentro do projeto a gente teria 9 centavos mais ou menos de custo. Isso gerado dentro da nossa audiência necessária de 5.700.000, a gente chega no investimento total necessário de mídia de 511 mil para poder fazer as nossas 350 mil vendas, tá? 175 no nosso canal e mais os outros canais, tá? Tem que sair jogando os 500 mil em mídia agora, disso, tirar do bolso agora? Não, óbvio que não. A gente inicia com um starter aí de 20% pelo menos, são 102 mil reais, não é pouco dinheiro, a gente vai precisar da ajuda aí
da prefeitura, talvez do governo do estado para isso, mas enfim, a gente precisa jogar esse 102 mil em mídia inicial, a partir disso começam as vendas, e com as vendas ocorrendo, a gente pega e distribui 5%, tá? Em alguns casos específicos um pouco menos, isso tem detalhado dentro do projeto, 5% vai para a compra de novas mídias e vamos gerando aí esse investimento até chegar nesse patamar que a gente necessita para poder gerar toda essa venda que a gente quer. Seria pretensão minha querer desenvolver um projeto de logística para vocês. Essa não é a minha área, não sou profissional especialista nisso. Vocês já devem ter os profissionais para isso. Se não tem, eu duvido que não tenha, mas a gente contrata alguém específico para isso, é um investimento que vale a pena e precisa ser feito por alguém que tenha realmente conhecimento nessa área. Mas eu diminuí um pouco aí o caminho que ele precisa andar buscando algumas informações para facilitar, porque a gente está correndo e precisa de tempo e também para ver se existia viabilidade do projeto, né? Não seria louco de apresentar o projeto sem saber, não existe viabilidade nenhuma disso acontecer. Enfim, então a gente vai precisar de um espaço, tá, para 2.500 caixas, que é o que vai ter que girar no estoque por dia, tá, do centro. A gente vai ter que ter um centro em Gramado, um centro de distribuição, onde as empresas largam seus produtos lá dentro. Tá? A gente vai ter que ter na venda o share distribuído, isso é bem importante. Dentro dos nossos canais de venda vai ter que ter um share de distribuição de produtos por marcas. Tá? Vamos supor que as 8 empresas de Gramado entrem de chocolate. A princípio, se elas investirem de forma igual, elas vão ter cada uma parte igual desse share. Tá? Isso vai ser definido aí nas reuniões que a gente for fazer, se vai ser por share de investimento, se quem investir tem um retorno separado, mas igual todo mundo tem o mesmo espaço lá, enfim, isso é uma decisão mais de vocês do que minha. Então, feito esse pool lá de marcas que estão lá dentro, e cada uma tendo o seu espaço, a gente vai ter a mesma proporção de espaço dentro do estoque. E vai ter que ser definido o máximo de produtos que é vendido por vez. Não tem como a gente estar vendendo 100 produtos de cada empresa. Vamos ter que definir ali um pool de 20 a 40 produtos e tal, enfim, vai depender do número de empresas que vão participar do projeto. Cada uma então tem o mesmo número de produtos para vender. A questão do preço também seria interessante que a gente definisse padrões de preço e que todos os produtos fossem dentro desse padrão. A gente pode definir uma linha infantil, uma linha casual, uma linha promoção, uma linha luxo, falando isso de forma bem bagaceira, mas daí o pessoal do marketing de vocês vai saber os nomes melhores para isso. E dentro dessa linha todos têm que ter o mesmo preço, todos dessa linha para facilitar, porque a gente não pode criar concorrência entre vocês. A ideia é que todo mundo que participa do pool consiga vender. E o estoque é muito importante nisso. As empresas têm a obrigação de largar o produto dentro desse estoque principal, do centro de distribuição. O estoquista recebe esse produto, distribui ele dentro dos locais de armazenamento. E quando sai a ordem de serviço, o empacotador pega aquilo, busca lá o ovo da marca tal, o chocolate da tal e não sei o que tal que aquele cliente pediu, monta no mesmo pacote e despacha. Tiago, por que não mandar direto da fábrica para o cliente? Pode ser feito, só que tem um problema. Diminui o share de venda. Por quê? Porque daí o cliente vai ter que comprar especificamente de uma marca só os produtos daquela marca, da outra marca só daquela marca. Isso pode gerar menos apelo comercial, isso vai gerar menos distribuição de venda. A ideia é que todo mundo que participa do projeto venda bem, que a gente consiga realmente quitar esse prejuízo que vocês estão tendo. Então, se a gente tiver esse processo onde tudo vai para um centro de distribuição, dali é montado o pacote para o cliente disparado, a gente consegue ter um share legal aí de vendas, tá? Mas isso são questões que a gente vai definir junto no futuro, isso depende muito mais de vocês, como eu falei. No canal então assim, ó, o que eu fiz, tá? Além desses 2.500, desculpa, enrolei aqui. Além dos 2.500 espaços para caixas que a gente precisa, a gente vai ter algumas etapas, tá, de acordo com o canal de venda. Por exemplo, na venda direta é o mais simples, só existe 2 transportes. Da empresa até o centro de distribuição, e isso é responsabilidade da empresa, tá? Só tem que chegar lá dentro do padrão que a gente definiu para facilitar a estocagem. Do centro de distribuição até o cliente é responsabilidade nossa. Então, na venda direta, da fábrica até o centro de distribuição, do centro de distribuição até o cliente. E a gente vai utilizar o recurso que a gente tiver. Correios, transportador, aí nós vamos orçar, vamos ver possibilidades, enfim. Isso a gente vai, é um outro processo e aí depende muito do funcionário de logística estar presente. Se for com Correios, nós vamos pedir ajuda do governo para isso. O Correio vai ter que nos ajudar. Eu sei que a loja em si, o Correio é uma empresa privada, existe lá um proprietário, mas a indústria, a empresa em si é algo do governo e a gente vai ter que contar com o governo para nos ajudar nisso. Contamos aí com nossos governantes para nos ajudar e eu sei que vocês também estão interessados nisso, tá? Perfeito. Então,
a gente tem esse processo de distribuição e no canal do iFood são 3 etapas. Tá? Qual é? A primeira vem novamente da fábrica da centro de distribuição. E o centro de distribuição vai para o centro de distribuição da cidade. A gente tem que ter um centro de entrega em cada cidade que a gente for trabalhar no iFood. Por isso que nós vamos selecionar algumas cidades, não podemos trabalhar em todas. Porque o motoboy precisa passar no centro da distribuição, onde está lá, pegar o produto e levar até a casa do cliente. E esse é o terceiro e última etapa, que também não é responsabilidade nossa aí. Então, responsabilidade da empresa, largar dentro do centro de distribuição, responsabilidade do projeto, largar dentro do centro de distribuição da cidade, responsabilidade do iFood, pegar lá e largar na casa do cliente. Na questão da linha de pontos de venda de terceiros, mercados, a gente vai ter que fazer uma distribuição até um centro da cidade e esse centro da cidade ir alimentando os pontos de venda daquela cidade. Então também são 3 etapas, tá? A responsabilidade do projeto são os últimos 2 e a primeira a responsabilidade da empresa, tá? Que é levar da empresa até o centro de distribuição, enfim. Questão do plano financeiro, tá? Plano financeiro, vamos lá. A gente vai precisar investir em torno de 600 a 800 mil reais nesse projeto, não é um investimento baixo. Por isso que eu reforço, a gente vai precisar da ajuda de muitas entidades, governamentais e privadas, tá? Vamos ter que fazer esse investimento porque nós temos uma necessidade de recursos materiais que pode diminuir drasticamente se a gente tendo esse material parado. Tem que ter um investimento inicial de RH, porque mesmo que a gente possa pagar essas pessoas no final do processo, a gente tem que ter um valor de reserva para garantir o início do processo e tem que ter o valor de alimentação e transporte para eles. Então, isso impacta bastante, tá? Por incrível que pareça, desse valor que eu passei para vocês, 50% é custo de transporte e alimentação dos funcionários envolvidos. E aqui é que o governo pode estender muito a nossa mão. Se a gente puder utilizar o transporte dentro de Gramado de forma gratuita para nossos funcionários, a gente faz uma economia de no mínimo aí 25 mil reais. E se a gente conseguir junto à prefeitura a alimentação para esses funcionários, aí nós estamos falando de uma economia de 85 mil reais. Impacta muito, tá? O resto são alimentação e transporte nas outras cidades, nos outros projetos. Não tem como Gramado nos ajudar tanto assim com recursos materiais, físicos mesmo. Seria mais com verbas daí no caso, tá? Mas aí o processo ele está dentro dos custos do projeto. O projeto tem como pagar isso, mas nossa, seria um alívio enorme se a gente conseguisse pelo menos dentro de Gramado não ter esse custo. Outras questões importantes é utilizar materiais parados, sejam das indústrias, sejam do governo, e utilizar as pessoas paradas. Né? Os mesmos funcionários que vocês têm lá e não estão podendo utilizar na produção, ou então no dia a dia administrativo, ou então no comercial, eles iriam participar do projeto. A verba que está no projeto, ela não some, ela vai para essa empresa que cedeu o funcionário, e isso ajuda ela a pagar esse salário do funcionário, que hoje já está tendo que pagar sem recurso financeiro entrando. Enfim. Formação de preços, tá? São 3 canais de vendas específicos, venda direta, né? E aí se passa por mais 2, e aí também temos os 2 separados, tá? Cada uma vai ter um share de distribuição no preço por causa da questão dos custos, tá? Na venda direta, a gente consegue trabalhar com 60% para a empresa, tá? Para a indústria que cedeu o produto, no caso, né? Tu vai dizer, pô, Thiago, só 60%, por que isso? É porque aqui está calculado, por exemplo, os impostos, que a gente pode reduzir drasticamente, depende só do ok da prefeitura e de um processo burocrático, obviamente, mas se a prefeitura puder nos apoiar, diminuir impostos, se o governo do estado puder nos diminuir, ajudar a diminuir impostos, a gente sabe que o nosso estado aqui tem uma carga tributária muito alta, se a gente conseguir diminuir isso para esse projeto especificamente que seja, para ajudar a salvar as indústrias, quando eu falo salvar a indústria, estou falando de empregos, são 600 pessoas que participam de forma direta nesse projeto, fora tudo que a gente gira aí de indiretos, tá? Então, 600 empregos, 600 pessoas que vão ter uma verba, que vão estar recebendo, né? É uma indústria, são indústrias que vão estar recebendo um valor alto, que vai poder ajudar eles a pagar a conta no final do mês, que estão precisando para pagar essa conta, para alguns talvez até falte valor para pagar. Então, assim, é um ganho para a sociedade, tá? Ajudar nesse projeto não é ajudar o empresário, o proprietário da empresa de chocolate, que, não, ele tem dinheiro, não é isso, é ajudar a sociedade. A gente vai precisar do senhor aí que faz parte do governo, seja dentro da prefeitura ou dentro do estado, nesse processo, porque nós vamos estar ajudando a sociedade. E eu sei que o senhor se preocupa com isso, que vocês têm aí todo dia pensado em como achar uma solução para isso. Espero que esse projeto seja a solução. Vamos dar as mãos, vamos correr junto, vamos suar junto. Então, 60% que consegue ir para a empresa que cedeu o produto, ou seja,
É importante que na hora de definir os produtos você saiba que cada R$1 vendido na loja direta, a 60 centavos é o que vai para a indústria. Então tem que escolher o produto dentro desse sentido. Não vai conseguir trabalhar dentro das margens que tu costuma trabalhar no mercado tradicional, fazendo uma venda dentro de Gramado, para um turista normal, numa situação normal. Aí se esquece, acabou, esse ano não tem isso. Vamos para a realidade, somos gestores, vamos falar com realidade. Não adianta a gente chorar, fazer carreata, tá? Não. O que dá dinheiro é trabalhar. O que vai buscar o dinheiro, não, é a gente suar, ser ousado, buscar canais de venda diferentes. Se o cliente não vem entre a gente, vamos ter ele. E infelizmente vamos ter que saber que a realidade que a gente não tem como trabalhar com margens mágicas de produto. A margem do produto é diminuída, é curta, é para salvar o pescoço da gente. É isso, essa é a realidade. Queria eu poder estar contando uma história diferente para vocês. 60% nesse projeto de venda direta, sendo que tem 9% também que são custos de RH, tá? Se a gente utilizar os funcionários da empresa, esse 9% também vai para a empresa, então pode aumentar bastante a participação. Na venda direta é o que a gente tem a melhor margem, essa é a pior notícia ainda. É feio, né? No iFood a gente vai ter que trabalhar com 42% do preço final, porque o iFood ele cobra aqueles 30% que eu consigo por 20%, e talvez junto a gente consiga diminuir mais. Se a gente diminuir mais, dá um alívio. O problema do iFood é que o processo dele também gera 11% de custo, tá? Cada R$1, 11 centavos é custo de RH para o projeto. Mas enfim, se esse dinheiro também for para ajudar a pagar as contas de funcionários que estão parados, também a gente pode considerar como uma verba para as indústrias, tá? Todos eles incluindo o cálculo de impostos, tá? Se a gente conseguir diminuir, ajuda bastante. E por fim, nos supermercados, também vai ser trabalhado em torno de 40% a 42% cada venda que sobra para ir para a indústria. Esse aqui é o que a gente tem um impacto mais alto de RH, de 17% no preço final do produto. Tá? 20% eu calculei porcentagem por ponto de venda, não sei se a gente vai conseguir atingir isso. Talvez sim, vamos torcer para isso. Se não for dentro da linha de mercados, vamos tentar parceria com as farmácias ou onde a gente tiver ideia. Temos que ir onde o público está indo, infelizmente é isso aí. Reforço uma frase bem clássica, se eles não estão vindo até a gente, temos que ir até eles. A questão da precificação a gente entra mais adentro em outro momento, está explicado no projeto, tá? E tem ali a verba de retorno de investimento, porque se precisa de 600 a 800 mil, quem vai investir? São as indústrias de chocolate? Tá, beleza, são as indústrias de chocolate. Então, só participa do projeto quem investe, ou vocês vão abrir para todos participarem? A participação do share de produtos, ela vai ser de acordo com o investimento. Eu sou a indústria A e eu investi 20% do projeto, e o outro é a indústria B investiu 10%. Então eu vou poder ter 20% dos produtos, a venda dele 10%. Tudo são decisões que a gente vai ter que tomar em conjunto. Qual verba desse investimento veio da prefeitura? Isso é legal a gente saber, porque depois, quando esse dinheiro entrar dentro do projeto, onde a gente vai pegar esse dinheiro e a gente vai devolver para os investidores. Se a prefeitura fez o investimento, a gente pode devolver para a prefeitura, ou se não tiver por questões burocráticas, às vezes a gente sabe que é bem complicado isso, a gente pode definir um fundo para ajuda de empresas de outros setores. Mas enfim, quem investiu tem direito a receber isso de retorno com uma bonificação que está nessa margem de preço também. Porque é justo que se o investimento saiu do bolso de alguém, essa pessoa está assumindo risco, essa pessoa está dizendo, vamos lá, eu vou ajudar as indústrias de Gramado, está aqui minha colaboração, que ela tenha um retorno no final disso. É importante, eu acho extremamente justo, acho que vocês também acham justo. Enfim, isso está mais distribuído ali dentro do projeto, mais especificamente para quem quiser olhar. Vendas, tá? A gente está, que nem eu tinha falado para vocês, a gente pretende vender em torno de 9 a 18 milhões, o que decide isso são os canais de vendas que a gente vai trabalhar, se a gente vai conseguir realmente montar toda essa estrutura, se a gente vai conseguir fazer todo o investimento em mídia. São as 3 principais perguntas, tá? Fora outras mini perguntas que colaboram muito para isso, mas as principais são isso. Conseguiríamos montar a estrutura, e aí eu falo de termos de logística também, que é a principal questão. Conseguiríamos investir o necessário em mídia e conseguiríamos trabalhar em todos os canais de venda. Se a resposta for sim, 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 é provável que a gente chegue nesses números, tá? Fora isso, tem aqui distribuído todos os custos do projeto, tá? Então, um faturamento aí em torno de 18.321, a gente abatendo as taxas de terceiros, as questões de taxas financeiras, tá? Cartão de crédito, cartão de débito. Se a gente conseguir a parceria aí com o Banrisul ou com algum outro banco que queira ser apoiador agora das indústrias,
que a gente consiga isso sem taxas ou com uma taxa super reduzida, faria diferença, porque são 300 mil reais em taxas aqui que a gente está deixando de trazer para dentro das indústrias, e os impostos, tá? Que isso também é muito importante, a participação da Prefeitura e do Estado. Então sobraria em torno de 14 milhões. Desses 14 milhões a gente vai ter um custo médio de 2 milhões em RH, de 1,5 milhão em material e de 1,2 milhão em outros custos que estão mais detalhados ali, inclusive a mídia está aí dentro desses outros custos, tá? Atingiríamos um lucro bruto aí de 9 milhões e 700 mil, tá? Sendo que desses 9 milhões e 700 mil, 8.900 é a parte que vai para as indústrias, tá? Que cederam os produtos, né? Óbvio que quem tem que receber mais, é o motivo de todos os projetos. E em torno de 800 mil reais é o que sobraria limpo, que é o retorno para quem investiu. Quem investiu tem direito a receber um retorno, esse investimento aí, esse retorno é um investimento para quem botou na frente, fora o seu valor que botou, obviamente, né? O seu dinheiro entra no caixa, um dinheiro que determinada empresa, determinada órgão do governo, determinado investidor botou, aquele dinheiro retorna para ele no primeiro momento, essa é a obrigação do projeto, e depois aí tem ainda uma sobra ali de um retorno líquido pelo risco que ele está assumindo. Na verdade é essa, é risco. Eu não estou aqui para mentir, não vou vender para vocês pacote mágico de investimento, que isso aí é balela de YouTube. Então vamos lá. Questão do apoio governamental, tá? Isso é bem importante. O apoio governamental pode nos ajudar principalmente, tem outras questões, mas principalmente em 5 questões, tá? Transporte dentro da cidade para os funcionários impacta muito no nosso custo. Alimentação para esses funcionários em Gramado impacta muito no nosso custo. Mídia. O investimento em mídia é muito necessário. A gente vai precisar de um apoio, tanto do governo como de empresa privada. Impostos, tá? A questão de diminuição de impostos especificamente para esse projeto. E equipamentos que estiverem parados dentro da prefeitura, que possam ser cedidos temporariamente dentro do governo do estado, que possam ser cedidos temporariamente para esse projeto, serão muito bem-vindos, é menos investimento que a gente precisa fazer em termos financeiros. Por incrível que pareça, essas 5 questões geram um potencial de economia total de 3 milhões e meio. Eu estou falando em 3 milhões e meio de economia para esse projeto. São 3 milhões e meio que podem sobrar a mais para as indústrias, para a gente poder pagar essa conta aí no final da história. E que podem ajudar a cidade com 600 empregos diretos, podem ajudar outras cidades com empregos indiretos, enfim, é um ganho para todos, tá? A questão de possibilidade de distribuição dessa economia gerada, tá? O que a gente pode gerar em economias? A principal questão, a gente pode analisar se a gente repassar ela para o preço final e tornar o apelo comercial maior e atingir esses números mais rápido, com mais certeza que vamos chegar lá, ou se a gente vai manter esse dinheiro para poder auxiliar nas indústrias. Se a gente vai devolver aquilo que a prefeitura e o estado nos derem de recursos, assim que o dinheiro entrar na empresa, a gente vai devolver aquilo que foi cedido. Por exemplo, se ajudaram com o investimento na mídia, a gente consegue pegar esse valor depois que entrou e dar para eles. Como é que vai ser dado? Tem uma forma burocrática de fazer isso? Pode ser criado um novo fundo para outro tipo de empresa? Enfim, tudo isso a gente vai ter que estudar. Se a gente pode simplesmente pegar esse valor com essa ajuda e aumentar a rentabilidade das empresas de chocolate, é uma possibilidade também, já que o final o objetivo desse projeto é esse. E a gente está trabalhando com os preços muito exprimidos. Praticamente vai ser pago só os custos, tá? Ninguém vai estar ganhando rios de dinheiro, não pense em bobagem. Nós vamos pagar o prejuízo. E aumentar o retorno dos investidores, já que eles são vitais para o projeto, também é uma possibilidade dessa economia. Aumentar um pouquinho mais o retorno dos investidores, já que são vocês que estão assumindo o risco do projeto. O apoio privado, tá? Dentro do apoio privado, a gente vai precisar de uma ajuda do iFood, ou seja, com as embalagens sendo diminuída aí a margem. Se a gente conseguir diminuir 5% dessa comissão e mais embalagens, a gente está falando em $500 mil de economia. Tá? É muito importante essa economia para nós. Vai ajudar muito no processo. A questão dos supermercados, tá? Para virar impulso de venda, ou das farmácias, tá? Se não houver parceria com os supermercados. Seja até das farmácias, de repente, para fazer uma ação de comunicação, no pior das hipóteses. Então a gente vai precisar de uma parceria com redes grandes desses 2 segmentos, tá? A questão de uma ajuda de uma gráfica ou de uma indústria papeleira, porque nós temos R$400 mil dentro daqueles custos projetados para embalagens e caixas para transporte. São R$400 mil que a gente pode economizar se a empresa for parceira, diminuir custos, ou se o iFood nos ceder as embalagens. A questão da RBS, se ela puder fazer uma diminuição dos valores ou até simplesmente apoiar o projeto, Gramado sempre é parceiro da RBS, sempre é parceiro da RBS. Eu tenho certeza que a RBS
vai enxergar com bons olhos o projeto e vai nos ajudar para poder ser viável a gente fazer um investimento dentro da RBS, que seria importantíssimo para nos alavancar as vendas nesse processo. A questão do investimento, tá? Então, como a gente viu, o projeto precisa de 600 a 800 mil. Tá? Quem é que pode participar do investimento? Essa é a grande pergunta e que não sou eu que vou responder, são vocês. Tá? Porque nós podemos entrar com parte do investimento da Prefeitura do Estado e tem que analisar se isso retorna e como retorna. As indústrias de chocolates podem pagar a conta, já que esse projeto é para elas e é para salvar elas. Como é que a gente vai definir as regras? Quem investiu mais? Perdão. Quem investiu mais tem um retorno maior? Quem investiu mais tem um share maior dentro da participação dos produtos? Isso são questões que a gente tem que definir, tá? E terceiro, se poderão entrar investidores externos, de repente tem alguém que, olha, ficou sabendo do projeto e quer ajudar a investir tanto. Quanto que essa pessoa vai receber de retorno? Aquilo que ela investiu, mais uma porcentagem, seria o justo, tá? Dentro do projeto calculado assim. Então a gente tem que estudar essas questões, é bem importante definir essa questão das regras do investimento, quem pode entrar e como retorna, tá? Por fim, eu sou o Thiago, sou o gestor que desenvolveu esse projeto. Quais seriam as minhas tarefas? Eu vou desenvolver, apresentei o projeto, vou fazer a negociação com os órgãos governamentais e prefeituras junto com as indústrias, conversar com as indústrias de chocolate para que entrem junto do projeto e outras instituições privadas, ajudar na negociação com a iFood, com a RBS, e vou trabalhar full time durante todo esse pré-lançamento do projeto e durante o projeto e, obviamente, alguns dias após o projeto, para prestação de contas. Eu vou estar full time focado, desenvolvendo e coordenando junto com o conselho diretor esse projeto. Tá? Quem é o conselho diretor? Essa é uma questão importante e também é vocês que decidem. Porque a gente precisa criar um conselho diretor que vai ser quem vai fazer o papel de diretor, CEO, o presidente do projeto. E como são indústrias diferentes, até concorrentes, que estão entrando no mesmo processo, é importante que todo mundo tenha voz. A minha sugestão são duas. Ou a gente pode criar um conselho formado por um integrante de cada indústria, mais um integrante da prefeitura e mais um integrante do estado, se esses vierem apoiar o projeto, ou a gente pode formar um conselho de 10 pessoas e distribuir essas 10 vagas conforme o share de investimento. Se determinada pessoa, indústria, investiu 20% do valor, é normal, é direito dela ter 2 cadeiras no conselho, ela vai ter maior poder de decisão, mas é justo, já que ela assumiu o maior risco. Então, a gente pode decidir por essas maneiras, pode também achar um meio termo para isso. É uma decisão que cabe mais a vocês, mas é vital o conselho diretor, pois ele vai tomar as decisões. Eu apresento projetos, construo ele com vocês, trabalho no dia a dia na gestão, vou apresentando essas questões para o conselho vai orientando que decisões tomou, como fazer, e a gente vai implementando, e tudo de forma muito rápida, muito trabalhosa, mas que talvez seja a solução para o nosso mercado aí, nesse momento de crise. Boa sorte para vocês, muita saúde nesse momento e torço que a gente faça um bom trabalho. Obrigado.